Bom dia, Jesus Cristo é o nosso amado Senhor. No Evangelho do irmão João, no capítulo 8, do versos 1 ao 8, a palavra do Senhor diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando para ter do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, bendito Espírito Santo, damos graças essa manhã pelo descortinar da Tua palavra, pela iluminação, para que, mais uma vez, na posição em Ti, possamos ser ensinados pelo Teu bendito Espírito Santo, por Ti, Espírito Santo, que realmente tem tido tanta misericórdia de nós, tem nos conduzido na Tua palavra, para que o Teu povo, no tempo que ainda resta, possa comer e beber de Ti, se alimentar e viver para o qual fomos criados, a Tua imagem e semelhança, viver em Ti, viver segundo o Senhor, conformado à Tua imagem, a essa semelhança maravilhosa, para que o Senhor seja o primogênito entre muitos irmãos. Guarda-nos em Ti, nos livra do mal. Então, esse contexto da mulher adúltera, ele vem logo após, quando Jesus, no capítulo 7, ele fala da festa dos tabernáculos, né, tem uma controvérsia entre Jesus e os judeus, né, os guardas vão lá, amando para prender Jesus, né, no contexto onde ele é a água viva e está falando tanto dessa água viva que os guardas voltam e cadê o homem que vocês não trouxeram? Você lê o contexto anterior, você vai ver. E os guardas dizem, ninguém nunca falou como este homem. Isso está no verso 46 do capítulo 7. Né? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Águas vivas, né? Então, ele aí, no caso, entra no contexto da mulher adúltera, onde o que eu creio que o papai quer nos ensinar essa manhã é esses dois pontos que ele falam aqui, que ele estava escrevendo na terra com o dedo. Né? Ele fala no verso 6 e no verso 8. E aí, eu já vi até muitas pessoas dizer que era o sinal do peixe, né? Que ele estava escrevendo. Mas Jeremias, capítulo 17, o Senhor nos mostra o que é que ele estava escrevendo. No verso 13, ele diz claramente, e é muito sério isso: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Nesse mesmo livro de Jeremias, no capítulo 2, você vai ver o verso 12 e 13. Espantai-vos, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm águas. E o Senhor dizendo no verso 11 do mesmo capítulo, algo do coração dele: houve alguma nação que trocasse seus deuses, posto que não eram deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem nenhum proveito. Aí fala o verso 12 e o 13. Você percebe a gravidade, porque no mesmo contexto do Evangelho que acabamos de receber do Senhor, ele diz que escrevia na terra com o dedo. Olha o verso, no caso, o verso 23 do mesmo capítulo 8 de João. E prosseguiu, quando ele está defendendo sua autoridade e missão. Ele falando lá aos judeus, que ficava retrucando o que ele falava. No verso 23 ele diz, e prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. 1 aos Coríntios, capítulo 15, do verso 45 ao 49. Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também os demais homens, tá vendo? Dedo no chão. Mas graças ao Senhor pelo homem celestial, o último Adão, né? E como é o homem celestial,
tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Então ele diz que todos que se apartam dele, ou seja, os que são revoltosos, os que se revoltam, os que apostatam, né? Será escrito no chão. Por quê? Porque abandonam. E mais uma vez está cá escrito apostatar, afastar-se de, né? Deixar para trás, tá certo? Abandonar, deixar livre. Agora a pessoa que é livre, a falsa independência, né? Então isso é um problema. Isso é um problema. Abandonar o Senhor, né, se revoltar contra Ele. Ele diz que escreve o dedo no chão porque é a condição que a pessoa está. Ele está como vimos em Coríntios, né, tais como o terreno. Vós sois cá de baixo, certo? Então, como tivemos a imagem do terreno, e graças ao Senhor aqueles que creram e receberam Jesus genuinamente, né, confessaram Ele como Senhor e Salvador, receberam como sua vida, precisam agora viver. Porque o risco é receber Jesus como vida e ficar ainda no homem terreno. Recebe o celestial, mas fica no terreno. E isso é uma forma de abandonar o Senhor. E ele escreve o dedo no chão mediante, tá certo? Aquilo que nós somos e aquilo que está vivendo. Se é um coração terreno proposto nessa terra, ele vai escrever o nome na terra. Por isso que quem é filho vai ter uma disciplina muito séria. Mas aqueles que são celestiais, ele escreve o nome dele no livro da vida, nos céus. Os terrenos, eles são mundanos. E olhe que a gente não está falando de incrédulo. Tem muito filho de Deus, infelizmente, muitos de nós mundanos, terrenos. Evangelho de João 14, capítulo 14, diz assim a partir do verso 16: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, porque não vê nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus ainda estava em carne aqui. Estará em vós, porque ele ia morrer, ressuscitar e voltaria. João 7. Né? Então, o que é que ele está dizendo aqui? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber e nem o conhece. Quantos filhos de Deus estão vivendo nessa terra com o coração terreno, com o Espírito da verdade dentro dele, mas não recebe o seu falar, não recebe a unção e nem o conhece. E aí, no que se diz respeito à disciplina, o Senhor está escrevendo o dedo no chão, porque é a vida que ele está escolhendo viver. Terreno, não quer viver trazendo a imagem do celestial. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde de tal proceder.